Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, muito bom dia ou boa tarde, conforme já almoçaram ou não. Na verdade, pela hora já é boa tarde, se nos regermos pela alimentação, para mim, pelo menos, ainda é bom dia. Não interessa se é bom dia ou boa tarde, interessa que tenham uma boa segunda-feira na companhia da Rádio AVFM. Porque somos sempre ouvidos por alguém pela primeira vez dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos, contudo, no mundo, 24 sobre 24 horas em direto, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em especial entrevista, também nos podem encontrar em facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em streaming para todo o mundo. Podem interagir connosco e, por que não, deixar o vosso gosto, se gostarem, obviamente. Vamos avançar para a emissão de especial entrevista, a primeira de hoje, quando são 12 horas e 2 minutos. Estamos com 21 graus de temperatura média na nossa região e vamos falar de algo que está prestes a acontecer no nosso concelho com dimensões muito grandes. É verdade, Ovar tem estado na rota dos grandes eventos, não só nacionais, mas também internacionais. Todos se devem lembrar que, por esta altura, no ano passado, recebemos uma convenção internacional de malabarismo. Este ano não vamos ter malabarismo, mas vamos ter escoteiros. É isso mesmo. A partir do dia 30 de julho e até ao dia 3 de agosto vamos receber a 16ª edição do MUT, Acampamento Mundial de Escoteiros, e depois, logo a seguir, entre 5 e 10 de agosto, teremos entre nós o 28º ACAREG, Acampamento Regional do Porto, do Corpo Nacional de Escoteiros. No total, números redondos circularão por Ovar, pelo nosso município, à volta de 15 mil escoteiros e no evento internacional esperam-se visitantes de 80 países. É isso mesmo, 80 países que vão estar reunidos em Ovar. As ações vão se centrar, sobretudo, numa estrutura que o município decidiu apoiar no Centro Escotista do Bussaquinho, em Cortegaça, mas não será de estranhar que um pouco por todo o município tenhamos escoteiros com as suas atividades, com a sua boa disposição, com a sua forma de estar, que já é conhecida de alguns e que, de alguma forma, irá mudar o nosso cotidiano ao longo desses dias. Nada melhor do que falar com quem sabe e para nos falarem sobre o MUT e sobre o ACAREG, é com muito gosto que recebemos cá a chefe Inês Graça, que ela é diretora do MUT. Olá, obrigado. Bom dia. Olá, bom dia. Está tudo bem? Tudo bem. Também ainda não almoçou, então? Também ainda não almocei. Bom dia para si. Bom dia. E também o chefe Paulo Rodrigues, que será chefe de campo do ACAREG. Bem-vindo, Paulo. Olá, bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Agradeço a oportunidade. Estamos cá, então, para falar de algo que irá mudar, de alguma forma, o cotidiano deste nosso concelho, obviamente mais centrado ali em Cortegaça, mas que depois se irá espalhar, irá aqui criar uma mancha. Mas antes de falarmos um pouco sobre o que vai acontecer, eu queria perceber o que é este MUT e o que é este ACAREG. Em que é que consiste, mesmo para os escoteiros, qual é o significado destes eventos? Eu posso começar com o MUT. Claro. Sim, até porque começa primeiro. É verdade. Nós estamos já em rampa de lançamento. O MUT esta é a 16ª edição, uma atividade mundial que ocorre de 5 em 5 anos num dos países que é eleito para acolher na Conferência Mundial de Escotismo. Portanto, a conferência também reúne de 4 em 4 anos, tem a presença das 174 associações mundiais, são feitas candidaturas e é eleita nessa conferência. Portugal, nós candidatámos-nos começámos isto em 2017, 2018, fomos eleitos em 2021, na Conferência Mundial de 2021, e estamos desde aí a preparar um MUT. O MUT é uma atividade mundial
para jovens escuteiros na sua última fase de escutismo, naquilo que é o nosso enquadramento nacional, portanto para jovens entre os 18 e os 25 anos, para nós são os nossos caminheiros, companheiros e já jovens dirigentes, e têm aqui como um grande objetivo criar um pouquinho por todo o mundo esta aldeia global que potencia a interação de culturas, o conhecimento do mundo em que vivemos, das pessoas que temos, uma partilha, também um crescimento global e, claro, e nos nossos dias, muito importante, uma construção da paz. Uma construção da paz, de facto, cada vez faz mais sentido e precisamos de pessoas que a promovam e que, de alguma forma, a estimulem para o futuro, porque no presente já não está muito fácil. Vamos ver se conseguimos construir um futuro melhor e, sobretudo, evitar estas situações cíclicas que acontecem na história e que parece que não aprendemos muito com o que aconteceu para trás e se voltam a repetir. Disse-me que era feita uma candidatura que foi feita em 2021. Nessa altura, já, digamos, isto estava pensado para Cortegaça ou isso depois surgiu depois e é uma candidatura para um país e depois criam-se as condições? Não, foi um caminho. Na altura da candidatura já estava Cortegaça e já estava o Bussaquim Scout Center na nossa perspectiva. Nós, na altura, apresentámos mais do que um sítio. Tínhamos aqui Cortegaça, tínhamos também Idenha Nova, o Corpo Nacional de Escutas tem o seu campo nacional em Idenha Nova e seria outra opção, e a outra opção seria outro campo escutista em Ferreira do Zezer. Eram as nossas 3 opções para fazer esta atividade e acabámos por escolher aqui Cortegaça e apresentar Cortegaça à Conferência Mundial. Pelo tempo meteorológico, pelas boas condições meteorológicas, nós vamos receber gente de todos os cantos do mundo, uns muito habituados ao calor, outros muito habituados ao frio, portanto tínhamos de ter aqui alguma ponderação a nível de ambiente. A sua proximidade do mar também é importante para o desenvolvimento de atividades, mas a grande facilidade de acesso através de transportes públicos, que para nós é importante ao nível do trabalho, na área da sustentabilidade e na área de equilíbrio financeiro da atividade, utilizar transportes públicos era um ponto importante e Ovar ajuda-nos muito nisso, Cortegaça ajuda-nos muito nisso. Muito bem. Cortegaça, então, escolhida pelas boas condições, pela localização também. Obviamente que também aqui por uma aposta que a Câmara Municipal acabou por fazer, que é criar ali uma infraestrutura que acredito que seja determinante para a realização do evento. Sim, claro. A Câmara Municipal de Ovar foi nossa parceira e mantém-se nossa parceira neste projeto desde o início. A construção da infraestrutura e a decisão da infraestrutura é anterior ao MUT, vem de um programa desenvolvido pelo agrupamento de Cortegaça. Portanto, nós quando escolhemos Ovar já tínhamos também esta perspectiva e a Câmara já tinha abraçado o projeto de construção da infraestrutura escutista no Bussaquinho, mas de braços abertos nos recebeu e nos apoiou também desde o primeiro dia. E teremos 4.500 crianças e jovens de 5 a 10 de agosto, numa atividade que se quer de celebração do escutismo na região do Porto, por um lado, e também, por outro lado, de olhar para o futuro. A particularidade deste acampamento regional é que, como eu referi, inclui crianças dos 6 aos 10 anos e depois todas as secções seguintes até aos 22, portanto é de alguma forma diferente do Overmut, e vai ter esse impacto quer nos jovens e também quer na comunidade que nos acolhe, portanto que já não é desconhecida esta parceria. Sim. Nós em 2018 fizemos aqui o 27º, portanto o antecedente é acampamento regional. E a partir daí as coisas agradaram, não é? Seria para nós, teve toda a lógica fazê-lo perto do centro escutista, não é? Que posteriormente vai ser utilizado maioritariamente pelos escuteiros da região do Porto. Portanto, esta presença dos escuteiros vai permanecer no tempo, não é? Claro que não nestes milhares todos os dias, mas naquela zona de Cortegaça passarão nos anos vindouros muitos escuteiros,
portugueses e estrangeiros, com certeza. Digamos que, independentemente deste investimento, desta aposta ser feita para este momento, no futuro fica no mapa de Portugal Cortegaça com uma luzinha a piscar, de Portugal e do mundo, uma luzinha a piscar em Cortegaça para os escoteiros. E isso é uma visão de alguma forma interessante, porque quer queiramos, quer não, os escoteiros, sejam mais jovens ou menos jovens, vêm ao VAR num determinado âmbito, mas depois eles também têm famílias com quem falam, e se forem bem recebidos, como estou convencido que irão ser, muito provavelmente gostarão mais tarde de voltar, até noutro âmbito, de férias, de passeio, etc. E isso acaba por também ajudar de alguma forma a alavancar a economia do nosso município. Com certeza que sim, eu julgo que é uma das virtudes, não é, da nossa atividade de referência, que é o acampamento, não é, que no fundo os jovens, não é, integram-se de alguma forma na comunidade nos dias em que estão presentes, e pretende-se que isso aconteça. E depois serão os melhores embaixadores dos sítios onde acampam, não é? E quer aqui, quer quando vamos para o estrangeiro, não é? Fica de alguma forma o comentário, não é, quando chegam a casa, de como é que era o sítio e como é que foram recebidos, isso foi uma boa ou má experiência, e isso com certeza que será uma boa experiência aqui em Ovar. Isto dito assim, 10 mil jovens num evento, 5 mil noutro, eu diria que é um acampamento gigante, e a minha pergunta existencial para 1 milhão de euros é: cabem lá todos de certeza? Absoluta. Ok, isso está mais do que pensado cabem, e mais do que planeado. Absoluta. É verdade. Isto é um desenho que é feito também, presumo eu, com algum rigor, com até uma estrutura hierarquizada que vai tratando dos diversos assuntos, porque estamos aqui a falar de uma responsabilidade gigantesca, não só no acolhimento, digamos, das pessoas, mas também para que tudo, dentro do possível, corra bem ao longo destes dias. É um trabalho grande e que não dá para ser feito sozinha, nem com poucas pessoas. A nossa equipa, nós temos diversas estruturas de vivência do MUT. A equipa de planeamento conta no momento com 410 pessoas a planear todo o evento, e não foi feito só por estas 410 pessoas. A nossa estrutura hierarquizada de coordenação e de apoio entre aquilo que é a equipa do MUT, aquilo que é a equipa da Federação Portuguesa de Escotismo, que nos acompanha e integra esta mesma equipa, é sempre acompanhada, e foi durante estes anos sempre acompanhada no desenvolvimento e na preparação pela equipa de eventos mundiais da Organização Mundial do Movimento Escotista. Tivemos momentos de avaliação e acompanhamento por parte de auditores externos, que foram validando o nosso trabalho, foram aconselhando melhorias e apontando-nos coisas que nós não estavam no nosso campo de visão. Portanto, também aqui auditores externos e da própria Organização Mundial, portanto, auditores internacionais com ligações à organização de acampamentos de campeonatos do mundo ou de Jogos Olímpicos, portanto, pessoas, técnicos habituados a grandes eventos e de enorme complexidade, que nos vieram apoiar com a sua experiência. E temos também, em áreas muito específicas, técnicos que trabalham connosco de forma profissional, a ajudar-nos em áreas mais técnicas, aqui a redundância, mas também que sentimos que eram importantíssimas, que corressem muito bem e que estivessem muito bem preparadas. Estamos a falar aqui nas áreas da construção, proteção civil, medidas de segurança, para que tudo corra na perfeição, na operação, a quantidade de autocarros, quando é que chegam, quando é que saem. Portanto, isto tem de ser tudo muito, muito, muito bem preparado, e apesar de termos estas 400 pessoas que trabalham de forma voluntária, extra aos seus trabalhos, tivemos aqui um apoio grande profissional, e tivemos também este sistema de quase acompanhamento e avaliação ao longo dos últimos anos, que nos foi ajudando a construir esta cidade, esta segunda cidade que vamos ter ali no Poçaquinho.
Cidade, esse termo é curioso porque a imagem que eu antevejo daquilo que vai acontecer é de facto, digamos, o bulício de uma cidade a acontecer ali num espaço que de repente, em termos demográficos, vai explodir por completo. Sim. E onde vai ser necessário acolher, alimentar, digamos, resguardar todas estas pessoas. Claro não é? que sim, as estruturas criadas para a vivência desta atividade, e tanto no MUT como aqui no ACAREG, não são assim tão distantes, portanto já são as estruturas que para nós também são habituais criarmos, mas como podem imaginar, nós temos supermercados, temos hospital, temos secretaria, que é como se fosse o nosso espaço administrativo, temos lojas, temos refeitório, temos enfermarias, temos pontos de transporte, temos pontos de proteção civil, pontos de ajuda dos bombeiros, portanto é criarmos ali uma nova cidade, para acolher os escuteiros naquele momento, naquelas 2 semanas. Eu diria que se calhar o ACAREG é mais simples, entre aspas. Porquê? Porque os mais novos, nós estamos habituados a que tenham um líder, funcionem ali por pequenos agrupamentos que andam de alguma forma ali sempre orientados. Nos adultos não será bem assim, não é? E vem gente de todo lado. Eu diria que a organização acaba por ser mais pessoal e menos de pequenos grupos, não é? Mais ou menos, porque nós vamos organizá-los depois em pequenos grupos. Ok. A vivência é individual, portanto, cada indivíduo, cada escoteiro inscreveu-se por vontade própria e a participação é muito focada no ganho individual de cada jovem. E não nos podemos esquecer que nós não estamos a criar festivais, nem pequenos momentos de entretenimento. As nossas atividades têm um cunho pedagógico muito importante. É esse cunho pedagógico, é esta forma educativa que nós temos no escotismo que constrói estes eventos. Portanto, ele tem aqui um fundo de aprendizagem muito grande e esta aprendizagem muito centrada no indivíduo vai ser feita em grupos de 40 a 50 jovens. Portanto, nós vamos condensá-los em pequenos grupos e eles vão viver estas atividades em pequenos grupos. Portanto, nós não vamos criar pequenas estruturas como o ACAREG, que vão trabalhar ali na patrulha. Nós vamos criar aquilo que nós chamamos os PAT, que são grupos de 40 a 50 jovens que vão viver a atividade juntos. Eles já se conhecem neste momento, nós já criámos uma dinâmica online à distância para que eles pudessem conhecer. Vão conhecer-se em pessoa esta semana e vão viver juntos durante estas 2 semanas. Mas vamos funcionar aqui neste pequenino grupo. A outra complexidade do MUT aqui em relação ao ACAREG, que é uma complexidade, mas que torna isto brilhante, é esta questão de os pequenos apontamentos que temos de ter na mão e na nossa cabeça. Estamos a criar um evento internacional. Sim. Portanto, aquilo que para nós é o normal e o básico, para o nosso colega aqui do lado não o vai ser. Sim. E nós, enquanto organização e estrutura de preparação, temos de ter sempre na nossa mente que nada daquilo que nós conhecemos como básico será, e que temos de conseguir adaptar a nossa realidade e aquilo que é a realidade do MUT a todo o mundo. Sim, e aí a chefe Inês não está a falar só da língua, porque há usos, costumes e muitas vezes a própria alimentação. É verdade. É preciso, digamos, agradar a gregos e a troianos, como se costuma dizer na gíria. Sim. E esse é um exercício também que acrescenta dificuldade à organização. Acrescenta dificuldade e acrescenta brilho. Sim, sem dúvida. Esta questão maravilhosa de conseguirmos juntar o mundo aqui em Cortegaça e em Ovar, respeitando todas essas diferenças que nos constroem e nos engrandecem. Estamos a falar de questões de infraestruturas, porque nem todos usamos a casa de banho da mesma forma, nem todos temos os mesmos hábitos de higiene, nem todos temos os mesmos hábitos de crença e que nos obrigam a ter outros rituais. Nem todos temos a mesma forma e a mesma cultura de alimentação e também temos de conseguir corresponder a todos. Portanto, fomos tendo de ir preparar a alimentação, as infraestruturas, a vivência, os horários até, para conseguir que esteja enquadrada toda a gente e todos consigam participar.
Muito bem. E isso é também um bocadinho mais fácil no Acareg, mas no Acareg introduz também os problemas, eu diria, habituais ou normais de miúdos. Eles que me perdoem estar-lhes a chamar miúdos, mas são de tenra idade e sabemos que as necessidades também são diferentes de uns para os outros e acredito que digamos, o líder de cada grupo tenha que responder muitas vezes a coisas muito específicas, mas isso também já não é nada de novo para vocês. Não será, não é? Aqui, verdadeiramente, o que se pretende é que os agrupamentos, não é, que vêm de toda a região, coloquem em campo tudo aquilo que prepararam durante este ano e os anos anteriores e, portanto, as crianças e jovens chegam cá de alguma forma já a saber com o que contam nessa rotina diária, não é? A rotina diária do fazer o pequeno almoço, do ir às compras, não é? Porque teremos um supermercado em campo, da sua atividade, não é? De manhã ou de tarde e, portanto, espera-se, claro que nem todos estão ao mesmo nível de preparação e isso também é algo que é muito importante neste género de atividades, que é este comparar e o partilhar as experiências, não é? De ver que os escuteiros de outra localidade ao lado fazem de determinada forma e se calhar é uma boa ideia eu também fazer dessa forma. Sim, aprender em conjunto. Exatamente. Não é? Isso é aquilo que no escutismo nós designamos como uma das maravilhas do método, que é o aprender fazendo, não é? E o aprender olhando também para o colega que está ao lado e estas atividades trazem os jovens com grande entusiasmo, esta em particular por ser uma atividade, não é, de comemoração de um aniversário grande, e eles conseguem essa partilha, não é, e esta interação com os colegas, não é, num território que estamos a falar de muitos quilómetros, não é, estamos a falar a norte, a região do Porto, a fronteira fica no Rio Ave, não é, e eu sou precisamente aqui em Ovar. Portanto, aqui distrito de Aveiro, mas escutisticamente região do Porto. E, até pela questão da diocese, ao fim e ao cabo. Exatamente, não é? E, portanto, este intercâmbio, não é, que é feito a nível mundial, como a Inês referiu, não é, com o Rovermut, nós começamos a cimentar isto, não é, em tenra idade, também com este nível regional, para que eles tenham essa abertura de olhar para o outro e saber que o outro tem, se calhar, um hábito diferente do meu, não é? Mas isso é interessante e eu posso, se calhar não concordo muito, mas posso ter a visão de o tolerar e de o considerar assim. Claro que sim. Falávamos há pouco digamos, do espírito de paz e de outro espírito que está sempre muito presente nos escuteiros e que penso que se aplicará até pela zona onde vão estar aqui inseridos, é o respeito pela natureza. Eu acho isso também importantíssimo e a forma como normalmente os acampamentos decorrem, sobretudo nestas idades mais tenras, é, na minha perspectiva, importantíssima depois para a sustentabilidade no futuro, porque quer queiramos, quer não, é a partir dali que se vai educar. Este respeito faz mesmo parte da gênese do escutismo. Claro que sim. O fundador, não é, era um amante da natureza, do século XVIII, XIX e XX, não é? Mas o escutismo fez um caminho ao longo da história, não é, como protetor e envolvido na natureza, não é? A ideia aqui de os jovens viverem na natureza, portanto, este acampamento é algo que potencia muito isso. Sim, viver com pouco também, ao mesmo tempo, em contacto... Com recurso limitado, não é? Sim, contacto muito direto. Eu acho isso, de facto, muito, muito interessante. Digamos, é um descer à terra, de alguma forma. É essencial. Que é essencial, eu penso que sim, e se calhar até mesmo fora do escutismo isso devia acontecer mais vezes para valorizarmos algo
que damos como garantido e não será assim tão garantido quanto isso, porque pode desaparecer se não cuidarmos. Portanto, onde eu queria chegar também com esta achega é, gentes de Cortegaça, não se preocupem que o Bussaquinho não vai ficar destruído, muito pelo contrário, vai ficar preservado, um bocadinho mais pisado, é normal, mas nada, digamos, que leve no final a dizerem: ei, vieram para aqui estragar. Acredito que não vai acontecer nada disso, de certeza absoluta. Falávamos também há pouco que a Câmara Municipal apostou numa infraestrutura, falou-se entretanto aí se iria estar pronto a tempo, se não, eu presumo que sim, que irá estar pronto a tempo. Em concreto, essa infraestrutura é o quê e serve para quê dentro do campo escotista? A infraestrutura, o Centro Escotista do Bussaquinho, como é assim chamado, será uma infraestrutura de apoio ao desenvolvimento da atividade escotista naquele campo. Portanto, ele tem diversas salas, umas mais polivalentes, umas mais individualizadas, umas que servirão de enfermaria, outras que servirão de cozinha, outras que servirão de salas de reuniões e formações para a atividade cotidiana da região do Porto, e dos escoteiros que possam visitar o VAR. Portanto, é uma infraestrutura de apoio ao desenvolvimento da atividade pedagógica que o Corpo Nacional de Escutas desenvolve no Bussaquinho e na região do Porto. Para o MUT, em específico, e sendo nós os primeiros a utilizar o espaço, será uma das nossas infraestruturas de apoio, exatamente com estes objetivos: apoio ao desenvolvimento da atividade, apoio administrativo, apoio na área do apoio aos contingentes, aos grupos externos que vêm, um espaço de ponto de contacto, um espaço mais reservado para o caso de alguma necessidade a nível de saúde emocional que algum participante tenha. Será esse o objetivo da utilização daquela infraestrutura no MUT e a anterior, que se perdurará ao longo do tempo aqui no campo escotista do Bussaquinho. Muito bem, uma infraestrutura, portanto, importante, essencial para o desenvolvimento da atividade e talvez até determinante também quando houve a necessidade de escolher o local. Acredito que também seja, digamos, havia aqui uma promessa de que isto poderia ser feito. Eu recordo-me que isto começou, o Scout Camp começou com uma candidatura dos escoteiros ao orçamento participativo, uma primeira obra que foi feita ali, mas penso que a ambição existia sempre e de facto havia aqui uma visão, digamos, do Corpo Escotista de Cortegaça e, digamos, depois interligada também com a autarquia, de que se poderiam ali fazer coisas grandes e ainda bem que assim é, porque eu acho que o VAR tem de facto condições extraordinárias para receber grandes eventos e os escoteiros que circulem um pouco por todo o concelho vão perceber a forma afável como as pessoas recebem e gostarão de estar por cá, e acredito que o inverso acontecerá também. Haverá um orgulho dos vareiros de receber estas pessoas e isso criará aqui laços muito interessantes. Não tenho dúvidas nenhumas de que nada disto acontece por acaso. Não decidiram assim num estalar de dedos: vamos juntar aqui 10 mil pessoas no MUT e depois mais 5 mil no Acarreg. Há objetivos por trás disto. Há, digamos, coisas pensadas para que tudo isto movimente todas essas pessoas e serão até esses objetivos que as fazem cá vir. Em concreto, onde é que vocês querem chegar com estes eventos? Eu posso começar com o MUT? Claro que sim. Eu já dei um mote de onde é que nós queremos chegar. Nós Sim, queremos já levantou um bocadinho a ponta do véu. Nós queremos chegar com o MUT, como qualquer outra atividade pedagógica que desenvolvemos, ao jovem, ao desenvolvimento do jovem e à sua educação integral. Nós não temos nenhum objetivo político, económico, socio por trás. O nosso objetivo é fornecer, é dotar o jovem de uma experiência enriquecedora para a sua vida que o ajude a desenvolver-se e a ser um cidadão do mundo. O objetivo do MUT é este. E é isso que nós queremos dar aos nossos jovens. É a primeira atividade mundial escotista que acontece em Portugal, portanto é um marco para nós, enquanto associações escotistas e enquanto escoteiros, conseguir colocar Portugal no panorama das atividades mundiais, que no nosso meio são algo importante.
E para o nosso objetivo final é sempre este, é educar o jovem, é dar-lhe a oportunidade de vivenciar algo que o vai transformar, o vai enriquecer e o vai transformar. É este o nosso objetivo. Fazia a observação, e bem, de que nada disto tem a ver com política, mas, quer queiramos, quer não, esta influência em 10 mil jovens vai se refletir no futuro nas suas vidas e estes jovens vão ser pessoas ativas, digamos, em todas as atividades onde irão estar presentes e, portanto, se formarmos melhores jovens no futuro também teremos, supostamente, melhores políticos. E este é um caminho que é muito interessante de ser feito porque, digamos, a prazo poderá levar a que hajam influências destes encontros em pessoas que passam a ser decisores e isso pode, de facto, ajudar a mudar o mundo. Porque às vezes diz, eu não consigo, eu sozinho não consigo fazer. Não, todos nós conseguimos fazer um bocadinho se quisermos e se estivermos numa posição onde isso pode, de facto, ser possível. E, portanto, não tenho muitas dúvidas de que estes movimentos contribuem para que mais tarde tenhamos um mundo, se não muito, um bocadinho melhor. Vai estar com certeza um bocadinho melhor. Nós, nas nossas reuniões e também nas nossas apresentações a autoridades nacionais, sejam elas políticas, na área da política, da saúde, da proteção civil, nós tivemos reuniões com todas estas áreas. Nós, tanto no MUT como fora do MUT e nas nossas associações, dizíamos sempre que, de certeza, que no meio de nós estão os nossos futuros líderes e que estamos a trabalhar para os futuros líderes. Por isso é que as nossas atividades têm de ter sempre como fundo a educação do jovem. Sim. E a noção que os jovens que nós hoje estamos a proporcionar estas atividades vão ser as pessoas que vão continuar a levar o mundo para a frente. Sim. Seja ele numa posição de liderança na sua freguesia, na sua empresa, na sua família, a educar os seus também de uma forma respeitosa e de bem para a sociedade, como podendo ter outro tipo de cargos com mais influência. Mas certo. De certeza que no meio dos jovens que aqui vamos ter em Ovar, vamos ter os futuros líderes da nossa sociedade. Até porque o próprio movimento escotista é um movimento de cidadania por definição, por natureza, não é? Voluntariado, olhos nos olhos, amor ao próximo, e tudo isto é muito interessante. Vamos dar a oportunidade também ao Paulo de falar dos objetivos do Acareg. Os objetivos do Acareg, no modo geral, são os estes mesmos do escotismo, não é? Claro que aqui o desafio não é de termos uma faixa etária mais alargada, não é? É mais desafiante nesse sentido. E há, eu diria, um contexto, entre aspas, mais lúdico também, porque são mais jovens, não é? Sim, não é? É um bocado esse o nosso segredo, não é? O segredo do método escotista é passar os valores aos jovens através desse mesmo jogar, não é? Desse prazer que todas as crianças e jovens, mesmo já os jovens adultos, têm em jogar, não é? Como sabemos. E complementando o que a Inês disse, o escotismo é, por definição, aquilo que se chama uma escola de caráter, não é? Portanto, nós não pretendemos incidir muito no aspecto físico ou no outro aspecto, pretendemos abrangê-los todos, não é? De alguma forma, para que os jovens tenham realmente essa visão sobre si e sobre o mundo que pode ser diferenciadora, não é? Que pode ser diferenciadora das suas vidas, pois outros terão, digamos, um cunho mais de liderança, outros não tanto, mas no fundo o que nós queremos é que fique exatamente na formação deles, não é? Este caráter e estes valores que o escotismo, desde a fundação, pretendeu implementar. O lema do Acareg é Transforma-te. E tem aqui um chavão que também já é conhecido, que é aquilo que fazes no hoje ecoa na eternidade. E, portanto, neste sentido, não é que as nossas ações têm consequências para o futuro. Certo. Portanto, e depois teremos, durante a dinâmica do Acareg, 4 grandes polos de atividade, que é a aldeia da história, não é? Que pretende reviver a história que é do escotismo, quer da própria
região do Porto, não é? Por si só, a aldeia e o amanhã, portanto, esse pensar no amanhã, não é pensar só no aniversário, a aldeia do Olimpo e a Tecaldeia, não é? Que é, de alguma forma, aqui a utilização responsável da tecnologia, Sim. não é? Para o bem e para o bem comum e futuro. Sim. E, portanto, é a partir destes polos que nós queremos que eles levem, não é, nestes 5 dias, mais alguma coisa em que pensar e em que fazer, não é? Chegar, digamos, ao acampamento e sair de lá um bocadinho mais enriquecido, Claro. seja no que for, e, digamos, e proporcionar perdão, experiências que permitam até encontrar dentro de cada um aquilo que os temas pelos quais tem mais interesse. Uma vocação. Não é? Porque acredito que muitas vezes há precisamente essas vocações, talentos que estão adormecidos e que, se forem picados, de repente explodem e podem transformar o futuro das pessoas. Nós vemos muitos testemunhos, não é, de hoje de adultos, dirigentes ou não, no ativo ou não é, que testemunham exatamente isso, não é? A minha vocação para esta ou aquela profissão, fazer as coisas desta ou daquela forma, não é? Sejam as variadas áreas de saúde, artes, ou o que seja, começou no escotismo, não é? Começou naquilo que os jovens, que se de alguma maneira promove, não é, que eles façam no dia a dia, não só neste género de acampamentos, não é, mas todos os fins de semana, porque o escotismo existe, Sim. não é, nas localidades todos os fins de semana, e que de alguma forma lhes dá esse discernimento, não é, daquilo que podem ser ou que gostariam de ser mais tarde já adultos, não é? E isso também é um aspecto que nos agrada muito. Sim. E que é muito importante no Sim. escotismo, essa procura de o que é que eu vou ser amanhã, não é? Claro, claro que sim, é muito interessante. Eu diria que os escoteiros são, digamos, uma organização que, apesar de vivermos num Estado laico, tem a ver com a religião, isso é assumido, não é, digamos, segredo para ninguém, está ligado à religião católica, que é claramente a predominante. Nos últimos tempos há muitos desafios. Cheguei a ter aqui um padre que se queixava que a adesão à missa já não era a mesma, por exemplo. Os desafios há muitos e cada vez aparentemente a olhar de fora mais interessantes, mas se tivermos os pés bem assentes na terra, alguns não serão assim tão interessantes. Onde é que eu quero chegar com esta introdução? O escotismo está bem, recomenda-se, continua a ter gente a aderir, não tem o futuro comprometido. Se calhar vão-me responder que a prova disso são estes eventos que vão acontecer, mas vocês que estão, digamos, por dentro, acredito que também vão medindo estas coisas e percebam qual tem sido a dinâmica nos últimos anos. Sim. O escotismo não é só católico. E apesar de nós os dois sermos da Associação Católica, que somos... Eu tinha essa ideia, peço desculpa. Nós somos os dois da Associação Católica, mas existe escotismo para todas as confissões religiosas. O MUT está a ser organizado sob a égide da Federação Escotista de Portugal, que congrega o Corpo Nacional de Escutas, a associação que tem um programa e que tem uma vertente da sua oferta católica, e pela Associação de Escoteiros de Portugal, que não tem uma orientação vocacional. Contudo, os nossos programas educativos e o escotismo têm por base aquilo que se chama o dever para com Deus, em inglês o duty to God. Certo. Portanto, o escoteiro é incentivado a ter uma fé, a ter uma crença, seja ela qual for, seja em que Deus for, respeitando a diversidade que existe no mundo, é preciso acreditar. É preciso ter uma fé. Até foi bom eu fazer esta pergunta. Foi. Esclarecedora. É esta a explicação. Para se esclarecer, é bom. É este o nosso enquadramento enquanto escotismo em relação à fé. Sendo nós os dois, assumidamente, da Associação Católica. Certo. E tanto no mundo como em Portugal, o escotismo está bem e recomenda-se. Nós não estamos a perder jovens, nós não estamos a perder efetivo. Nós temos desafios naturais
vão mudando de geração para geração. Nós temos secções em que, ali nos pioneiros, ali nos 14, 18 anos, temos uma quebra e estamos a trabalhar para tentar condensar essa quebra, mas é algo geracional, é algo que evolui, não está diretamente ligado, contudo, à nossa profissão católica ou à nossa direcionalidade a uma religião. Mas sim, os escuteiros não são só católicos e nós não estamos a trabalhar aqui só no âmbito do escutismo católico. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Paulo. Não, é especialmente isto, não é? A questão do dever para com Deus, não é? Isso é transversal aos milhões de escuteiros no mundo. No caso do Corpo Nacional de Escutas, não é? É como disse, confessional, não é? O ACAREG é só do acampamento regional do Corpo Nacional de Escutas. Sim. Pronto, essa visão, não é, que é uma visão que da existência, não é, da criação no sentido de um Deus, não é, e aquele aspecto que falou da natureza, não é, tem muito a ver com isso, não é, que nos foi de alguma forma oferecido, não é, do qual temos que cuidar. Sim. Pronto, passa muito por isso e passa por aquilo que é a atualidade, não é, e aquilo que é decisivo, não é, relativamente à sustentabilidade. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que ainda é algo que é muito atrativo no escutismo, para além de ser algo que é muito diferente das restantes atividades que são oferecidas aos jovens, não é? Pronto, imaginar que os jovens com mais ou menos autonomia durante 5 dias, não é, vão estar em campo, cozinhar a sua refeição, os mais novos ainda não, gerir o seu campo, não é, estar nessa cidade. Sim. É algo que é muito diferente de outro tipo de atividades, não é, que hoje se oferece. E, portanto, os jovens naturalmente ao início vêm experimentar e depois a maior parte das vezes primeiro estranha-se e depois entranha-se. Exatamente. Não tenho dúvidas nenhumas disso, até que eu tenho vários amigos com filhos miúdos que estão nos escuteiros, e se há momentos que eles adoram e estão sempre à espera, é dos acampamentos. Eles gostam mesmo, digamos, desses momentos. Vamos agora um bocadinho mais ao MUT. Vêm cá milhares de jovens, mas há sempre também representações, acompanhantes que acabam por chegar a Portugal e neste caso ao Ovar. E ouvi falar até numa representação real que nos vai visitar. É verdade? Vamos ter assim gente tão digna, tão importante entre nós? É verdade. Sendo que os mais importantes são os escuteiros. Sem dúvida. Serão sempre os mais importantes, serão os escuteiros, mas sem dúvida. Isto faz um bocadinho de parte, e para quem vive um bocadinho a vertente internacional do escutismo, isto faz um bocadinho de parte daquilo que é a cultura escutista nos outros países, que está muito ligado a questões governamentais ou a questões monárquicas e reais. Portanto, nós vamos ter connosco já confirmada a princesa da Arábia Saudita, uma das princesas da Arábia Saudita que nos irá visitar e que é escuteira. E que promove bastante o escutismo no seu meio e no mundo. O escutismo tem, e a Organização Mundial tem como parceiro a Federação Mundial do Escutismo. A Federação é um conjunto de pessoas que se querem associar e que, com a sua ação, ajudam a desenvolver escutismo em territórios com mais dificuldade. E neste grupo da Fundação, para além da Princesa da Arábia Saudita, nós temos também o Grande-Duque do Luxemburgo, o Rei da Suécia. Portanto, é aqui uma vertente muito própria daqueles países e muito cultural, de também uma valorização do escutismo e um envolvimento com o movimento escutista. Não é para nós estranho que nestas atividades tenhamos a presença de membros reais ou membros representativos dos diversos governos que também teremos. Nós notamos, e é muito típico ali na zona mais da Ásia, que o chefe nacional, o grande responsável da Associação Escutista Nacional ou o seu secretário internacional sejam ministros. Sim. E que esses ministros participem no MUT não só na sua vertente escutista
e de acordo com as responsabilidades que têm na sua associação, mas também enquanto representantes do governo institucionais do seu país. Portanto, isto para nós não é a nossa realidade. A Indonésia, só aqui um outro exemplo, na Indonésia o escotismo, e é o país do mundo com mais escoteiros, mas o escotismo é uma disciplina escolar. Portanto, os miúdos, todos os miúdos que andam na escola têm escotismo. Todos os miúdos andam nos escoteiros, todos os miúdos vão acampar. Nós não nos identificamos propriamente com este modelo, sim. Mas não deixa de ser um modelo existente no mundo. Até porque acaba por ser um modelo imposto, não é? É obrigatório. É verdade. Nós temos aqui outro contexto, mas é mais uma daquelas diferenças que nós somos chamados a conhecer, a perceber como funciona e a aceitar a sua existência. Não nos identificamos tanto, porque nós encaramos sempre aqui o escotismo como um ato muito voluntário de participação e de entrega tanto do jovem como do adulto, mas temos estas diversas realidades. Portanto, estas participações governamentais e reais no contexto das atividades internacionais são muito comuns. Muito bem. Fica aqui então esta ideia de que o MUT e o Acareg vão trazer até nós pessoas de todo o mundo que não obrigatoriamente escoteiros, que podem vir também em representação até dos seus próprios países e que vão conhecer a nossa região, seguramente que vão gostar de interagir também com as pessoas, vão gostar da nossa gastronomia e, quem sabe, irão cá voltar. Seja como for, volto à luzinha a piscar no mapa, quer queiramos, quer não, durante estes dias, Cortegaça e o Concelho de Ovar vão ser sedes do escotismo mundial. E isso é algo que já ninguém pode retirar e que depois de acontecer perdurará no tempo, porque vai haver memórias, vai haver registros e sobretudo vai haver aqui uma experiência que vai ser adquirida e que pode dar depois frutos no futuro. Sim. Com certeza. Quem a vem viver, aos nossos participantes, um bocadinho há bocado aquilo que o Paulo explicava. E é a primeira vez que acontece em Portugal. É a primeira vez que acontece em Portugal. É a primeira atividade mundial que Portugal recebe. E seguindo aqui um bocadinho aquilo que o Paulo falava há bocado, o escoteiro que virá não sairá de cá igual. Portanto, levará sempre os sítios por onde passar e levará o Ovar com ele. E nos dias em que estamos hoje, levará o Ovar com ele muito instantaneamente, porque eles vão ter o seu telemóvel, o seu Instagram, as suas redes sociais, irão identificar o Ovar e o Ovar vai estar a seguir muito por todo o lado, por todo o mundo e instantaneamente. Não será preciso regressarem a casa para falarem do Ovar, para mostrarem o Ovar. Verdade. É na hora. Vai ser na hora esta partilha e isto é uma consequência boa dos nossos tempos. Sim. Portanto, o Ovar será centro do mundo e centro da juventude a partir do momento que chegarem e começarem a falar. E depois pela experiência, pela memória, que enquanto viver neles, o Ovar também irá viver sempre como uma boa memória. A minha primeira atividade internacional, e isto aqui fazendo estes paralelos, a minha primeira atividade internacional não foi um MUT, mas foi um muito parecido, chama-se Roverway, e é um paralelo do MUT, só que só europeu, para europeus, mas também para as idades é um bocadinho diferente, é a partir dos 16 aos 22, é ali uma faixa etária diferente do MUT, mas muito, muito parecida. E a minha primeira atividade, eu tinha 19 anos, portanto comecei a preparar com 18, e foi na Islândia. E até hoje a Islândia, a bem ou mal, é um sítio especial, é um país especial, Reykjavik é uma cidade especial, porque foi a minha primeira atividade internacional e isto marca o nosso desenvolvimento, marca a nossa construção como pessoas. Claro. E pronto, a Islândia para mim é um sítio muito importante e que eu falo a toda a gente, como estou a falar agora aqui, com muita paixão e muito carinho por isto mesmo, porque representou através daquela atividade internacional e daquela vivência algo muito especial. Agora repliquem isto pelos 15 mil que aqui vão circular nestes dias, não é? Portanto, sim, Ovar, nós conseguiremos promover Ovar a partir do dia que eles chegarem, mas durante muitos anos
estes jovens vão falar de Ovar, porque estas experiências de acampamento, que não é só turismo, não é só festival, não é só esta oportunidade educativa, marca efetivamente a vivência das pessoas, a forma como olhamos para aquilo que... E olhamos anos depois, porque pode não ser neste futuro muito próximo que o jovem consiga identificar a importância que isto teve na sua vida, mas daqui a muitos anos vai conseguir perceber que não foi só um acampamento, não foi só mais uma semana, e naquele sítio eu fui realmente feliz. Muito bem. Isto é espetacular, eu acho. Não tenho dúvidas de que irá correr bem do princípio ao fim. Não tenho dúvidas do alcance que isto trará para o nosso município, do impacto que terá nas vidas dos participantes, mas há aqui uma questão que eu gostava que de alguma forma esclarecessem, que é tudo isto custa dinheiro, e é preciso dinheiro para fazer isto. Ele não cresce nas árvores do Bussaquinho, seguramente. De onde é que vem o financiamento para estes eventos? Eu posso explicar do MUT, que nós temos um sistema de financiamento específico, é igual ao do Acareg, mas com alguns pormenores. Vem de inscrições. A participação na atividade faz-se através de inscrições. Portanto, o jovem que vem participar paga uma inscrição para estar. Estes 10 mil jovens pagam uma inscrição para vir cá. Pagam uma inscrição para vir cá. Mais a viagem. Mais a viagem, que não está no custo da inscrição. Portanto, a inscrição é seguro que têm vontade de vir. É não há dúvidas em relação a isso. Nenhumas. E não... a nossa diferença entre o Acareg e o MUT, julgo eu, que eu não vi as inscrições do Acareg, portanto estou a falar de cor, mas aqui as do MUT, existe um sistema mundial, porque nós todos fazemos parte da Organização Mundial do Movimento Escotista, e a Organização Mundial tem um cunho de gestão também nisto, e existe um sistema de validações desta inscrição. Portanto, tendo em conta o rendimento per capita oficial de cada país, são definidos escalões de participação. Que interessante. Portanto, os custos, rendimentos per capita mais altos, e os países estão escalonados pela Organização Mundial, não somos nós que os escalonamos, nós temos de obedecer à regra da Organização Mundial. Portanto, os países estão escalonados em 4 escalões, de A a D. A são os países com maior rendimento per capita, D são são os países com maior rendimento per capita, A menor, e há uma diferença de valor. Portanto, os A's vão pagar muito mais, os D's vão pagar muito mais do que pagam os A's, para que haja uma compensação financeira e uma equidade financeira neste justiça pagamento. Financeira. Exatamente, mesmo. Então a principal fonte de financiamento são inscrições. Sim. Não fazia a mínima ideia. Achei sempre que houvesse aqui financiamentos do Estado, até da própria Câmara Municipal, para além, digamos, da construção da infraestrutura, mas esta é uma abordagem, digamos, muito interessante, porque torna o evento autossuficiente, de alguma forma, não é? Nós tentamos sempre que sim, nós contamos com apoios e patrocínios, seja de empresas privadas ou de empresas públicas. A Câmara ajudou-nos imenso em questões de construção, disponibilização de materiais, disponibilização de recursos, logística. Etc. Também contamos com o apoio da parte governamental, não em apoio financeiro, mas em disponibilização de recursos. Nós temos uma colaboração muito estreita com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, aqui na agilidade de vistos e em toda a agilidade que temos de ter também com as embaixadas dos outros países presentes em Portugal. Ministério da Saúde, Ministério de Infraestruturas, Proteção Civil, Segurança, Polícia e Segurança, mas são parcerias, e são parcerias muito importantes, porque se nos ajudam em meios, se nos ajudam em recursos, então já não temos de alocar financeiramente e podemos alocar financeiramente a outras áreas. Portanto, a nossa principal fonte de financiamento e de rendimento para pôr isto de pé são inscrições, mas claro que depois contamos com apoios de entidades públicas e privadas que nos ajudam no desenvolvimento. Até porque precisam muitas vezes das próprias autorizações para uma série de coisas,
E isso acaba por ser, digamos, também às vezes um apoio no sentido de tornar que tudo seja possível, ilegal, digamos assim, sem nenhum tipo de dificuldades. Nós só temos mais 3 minutos. No início da conversa estávamos aqui na dúvida quanto tempo iríamos falar. Eu já sabia que aqui dentro é um microclima e o tempo voa. É verdade. Mas isso também significa que a conversa está boa, e está de facto boa, e eu próprio aprendi aqui muita coisa com vocês os dois. Temos aqui então menos de 3 minutos que eu vos queria deixar para acrescentarem algo sobre que ainda não tínhamos falado, algo que queiram acrescentar, que considerem importante deixar, porque isto é como aos casamentos, depois de terminar já não dá para falar mais. Estejam à vontade. Ou uma mensagem que queiram deixar. Em primeiro lugar, acho que, e pegando um bocadinho nisto que a Inês acabou de dizer, estas atividades sem a estrutura das autarquias locais e entidades locais, no caso do Acaré, muito diretamente temos apoio que faz toda a diferença, seja os bombeiros voluntários de Esmoriz, o próprio Clube de Futebol Cortegaça, não é, que nos disponibilizam espaços e meios, não é, que de outra forma teríamos que alocar meios financeiros que seriam impossíveis. E no caso do acampamento regional, todos os jovens têm um pagamento de uma inscrição, mas por trás desse pagamento estão se calhar muitos meses de angariação de fundos, quando se vêem os escuteiros a vender sumos, bolachas, calendários, aquelas coisas todas, não é? Portanto, esse trabalho sai do esforço deles. E a minha mensagem é realmente agradecer desde já, não é, à comunidade do Concelho de Ovar, não é, em todas as suas freguesias, o acolhimento, que de certeza que vai ser excelente, e saber que este será um momento com ambas as atividades muito marcante para nós e para a comunidade local. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Chefe Inês Graça, o que é que quer acrescentar? Assim, de uma forma muito breve, e aqui seguindo muito a linha do Paulo Serei, o agradecimento a estas entidades que nos ajudam, mas também à população que nos acolhe. Porque nós vimos trazer muita alegria, muita vida, mas também vimos trazer algum constrangimento. Verdade. E é preciso agradecer a disponibilidade e o acolhimento e a paciência, que eu tenho a certeza que também vão ter connosco. Portanto, primeiro este agradecimento a todas as entidades, mas também à população que nos vai acolher, sabendo que vamos dificultar-lhes um bocadinho a vida nestes dias. E o segundo, sentirem-se parte, porque nenhuma destas atividades não se faz sem a comunidade. Portanto, sintam que estas atividades, e que não é só para os escuteiros, é também para a comunidade, e venham participar connosco, interajam com os miúdos, que eles vão adorar isso. Muito bem, obrigado por terem vindo. As maiores felicidades para os vossos eventos, para vocês e para o movimento escutista, que é um movimento nobre e que tão bem faz à sociedade. Obrigada. Até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.